Bem, vamos lá. A gente já está há um tempinho já no Blender, né? Já tivemos algumas aulas, já vimos o básico de como usar o programa para a sua navegação, como usar o programa na sua estrutura de criação, clonagem e algumas coisas que envolvem aí a modificação de elementos, que foi o que a gente viu na última aula, né? Que foi quando a gente começou a mexer no painel de editar. A gente ainda vai continuar mexendo nesse painel, tá? Ele não é apenas aquilo, ele é muito mais, e a gente vai ver isso ao longo de muitas aulas. Mas hoje eu queria falar sobre o primeiro tema de fatiamento de objetos, tá? Que seria o nosso queridão Boolean, as operações booleanas dentro do Blender, tá? E claro, isso ainda faz parte da aula de modificação de objetos, edição de objetos. Eu tenho um objeto criado e eu quero modificar, eu quero gerar objetos a partir desse objeto, tá? Eu tenho um cubo, mas eu não quero que ele simplesmente seja um cubo que eu abra ele e faça alguns tipos de configuração. Eu quero realmente ter a flexibilidade de poder editar esse cara, de fazer outras coisas que me interessam nele. Então, pensando nesse contexto, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar as operações booleanas. O que são as operações booleanas? Operações booleanas é como um vetor que você usa o Pathfinder. Você consegue somar, você consegue subtrair, você consegue colocar diferença, você consegue colocar exclusão. A gente vai ver isso aqui ao longo dos exemplos que eu vou mostrar. É um conteúdo muito simples no Blender, mas muito poderoso. Em outros programas não é tão inteligente quanto no Blender, cara. Isso eu vou tirar o chapéu, assim, com todas as minhas forças, porque eu usei Maya, eu usei 3D Max, eu já dei aula de Max, já formei turma de Max. Lá é legal, no Max o Boolean é legal, mas, cara, definitivamente diferente demais do Blender. O Blender é muito inteligente com isso, eu achei muito bacana o jeito que o Blender trabalha com isso. Vocês vão ver a seguir. É muito legal, cara. Resumindo, é muito legal. Tá? É muito poderoso e muito prático o jeito que o Blender pensa no que diz respeito à edição, à criação, à manipulação do Pro Boolean, tá bom? E aí vamos lá. Eu tenho um objeto aqui. Vocês podem ver que eu desliguei a câmera, tá? Não me importa muito câmera hoje, não me importa muito outras coisas. Eu vou trocar a cor desse objeto só para ficar visualmente, tá? Aqui no Viewport Display. Aqui, né, ó, materiais. Lá no Viewport Display. Beleza? Só para eu ter uma cara do objeto. Eu também posso vir aqui nas configurações e, se eu quiser, né, ligar a sombra, ligar a cavidade, né, para ficar mais profundo, né, ó, profundidade de campo. Dá para ligar isso tudo, ó, para a gente ver esse visgo do objeto, tá vendo? Ó? Quando eu ligo o Depth of Field e o Cavity, cavidade, eu tenho mais profundidade de visual. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha lá. O Cavity e o Depth of Field. Todos os dois estão aqui, ó. Nesse carinha aqui de shade. Né? A gente também tem os materiais aqui, ó, que é o Matte Cap. A gente tem uma cara diferente nele, tá vendo? Ó? A gente tem algumas coisas bem interessantes aqui. Até mesmo aqui no estúdio, se a gente quiser, a gente pode colocar ele com uma cara mais interessante, mas ó, o Matte Cap dá uma profundidade melhor. É só para o que eu vou demonstrar. Fica mais bonito, tá vendo? O exemplo da aula fica mais interessante, tá? Isso não muda nada no objeto, mas é legal, porque você ganha profundidade de vista, de visual. É bem interessante. Beleza, o que são operações booleanas? Operações booleanas são operações de conjunto, que a gente já tem costume de ver isso em outros programas, só que de uma forma 2D, de uma forma bidimensional, que é o eixo X, que é o eixo horizontal, e o eixo Y, que é o eixo vertical. Apenas isso. A gente já está acostumado a ver isso, não é novidade pra gente. A novidade é do jeito que a gente faz no 3D, tá bom?
E eu vou começar da maneira mais simples possível, cara. Eu vou vir aqui, apertar Shift A, e eu vou, sei lá, inserir um novo objeto, pode ser um círculo, né, uma UV Sphere. Vou pegar a ferramenta de movimento e puxar ela aqui para fora. Vou redimensionar ela. Beleza? Só que eu não quero ela assim, né? Eu quero ela suavizada. Então vou vir com o botão direito, Shade Smooth. Para ela ficar com uma cara realmente de um objeto mais suave, dentro da visão que eu vou fazer. Tá vendo? Vocês podem notar que eu estou compartilhando elementos da cena. Ela está dentro do cubo. Não necessariamente de verdade. E são dois objetos individuais, não pertencem à mesma categoria ainda. Ó. Sphere e Cube, vocês podem ver que são objetos distintos, dentro de uma mesma coleção. Hoje eu vou mostrar umas coisas interessantes sobre o ProBullet. Eu vou fazer por etapas, tá? Vou fazer por etapas. Como eu estou gravando essa aula, eu vou gravar, vou dar uma pausa, vou fazer por etapas para ficar um conteúdo bem explicativo. Então, nessa primeira parte, só para você entender o que é o tal do ProBullet. A gente vai vir aqui, ó, nessa engrenagemzinha, ó, que são os Modifier Properties, as propriedades de modificadores. Hoje não é uma aula propriamente dita de modificador, tá? Ainda vou dar uma aula só de modificador, mostrando diversos modificadores que a gente pode ter. Mas esse ProBoolean, ou Boolean, como chama no Blender, ele é um modificador. Só que ele é mais útil para a parte de modelagem, não para a parte de customização. Por isso que eu estou abordando isso hoje. Tá? Aqui na parte de Modifier, você tem que lembrar daquela aula de Shape Builder ou de Pathfinder do Illustrator. O objeto que tem que estar selecionado é o objeto que vai permanecer na cena. O objeto que vai ficar é o objeto que eu seleciono. Se eu deixar agora aquela esfera ali selecionada, o modificador vai ser aplicado nela. Logo, eu vou perder o cubo. Não é isso que eu quero. Então eu vou selecionar o cubo. É ele que eu quero manter. E aí eu vou aplicar um modificador, que é esse carinha aqui. Ó. Eu venho aqui na chavinha, na chave inglesa, Add Modifier, Boolean. Olha quantos modificadores tem aqui, cara. A gente vai ter aulas só disso, tá? De Modify, de Generate, de Deform e de Physics. Talvez lá para frente do curso, lá para o 6º ou 7º mês, a gente vai ficar só naquela parte de físicas ali, ó. Roupa, colisão, água, né, que são fluidos, oceano. E Deus me ajude com o meu computador com essa parte, tá? Deus me ajude com minha placa de vídeo. Mas eu acredito que funcione sim, porque o Blender ele tem uma capacidade de ser mais leve do que outros programas de 3D. Eu quero muito falar do Shrink Wrap, é um modificador excelente, mas tudo a seu tempo, né? Hoje eu vou ficar aqui, ó, no Boolean. Se vocês notarem, na última aula eu usei o Bevel, mas não como modificador, eu usei como propriedade do modo de edição, do Edit Mode, mas eu usei já o Bevel já foi usado, tá? Só que hoje eu vou falar do Boolean. O que é o Boolean? Olha o que diz aqui a definição de Boolean. Tá vendo? Ó? Aplica uma operação procedural, ou seja, de procedimento físico no objeto ativo. Boolean. Use outra forma para cortar, combinar ou performar uma operação diferente. É literalmente isso que eu vou fazer. Tá? Então eu vim aqui em Boolean. Na hora que eu escolho Boolean, aqui já tem ele aplicado. Desculpa, configurado, não está aplicado ainda. Você pode trabalhar com ele sem aplicar ele, tá? Só de colocar o modificador ele já está funcionando. Você pode fazer isso. Claro que para um objeto final, que você vai aplicar render, botar material, não é o certo, não é o correto. Mas para essa etapa de construção, se você está com dúvida se é isso realmente que você quer, pode deixar só assim que ele já vai funcionar, tá bom? A gente tem aqui essa categoria de modificadores do Blender, ela não vai mudar. Vai mudar são as configurações internas. A gente tem 3 tipos de Boolean. A gente tem o intersect, a união e a diferença. A gente tem o tipo de operação, porque o Boolean pode ser aplicado por objeto individual ou por coleção. Vocês vão ver mais à frente o que é isso aqui. Tá? Aí eu tenho o fast e o exato, que são os métodos de cálculo. Eu prefiro o exato, é mais inteligente e funciona melhor.
O objeto, eu posso simplesmente abrir essa categoria e procurar quantos objetos tem na minha cena. No meu caso, é óbvio que seja a esfera, porque eu já estou com o cubo selecionado e só tem a esfera sobrando. Mas se tiver uma cena que tenha muitos objetos, a lista é grande. Para que isso não te confunda, tu pode simplesmente vir aqui e pegar o conta-gotas e clicar no objeto. Maravilhoso. Tá? Tem um atalho para isso também, tá vendo? Ó? Bem mais simples. E aí ele fica configurado. Mas para definitivamente ser aplicado, é aqui no Apply. Você pode duplicar o efeito antes de aplicá-lo. Você pode ter 2 booleans, por exemplo. 3, 4. Você pode fazer empilhamento de efeitos. Entende? Então é bem legal também isso daqui. Mas por enquanto eu não vou aplicar e nem vou duplicar, porque tem algumas coisas que eu quero mostrar que são bem legais no Blender. Tá? Mas primeiro eu vou escolher o objeto, né? Eu vou vir aqui, ó, e clicar nessa esfera. Parece que não funcionou, né? Fala, ih, Rafael, funcionou não, hein? Funcionou sim. Olha o que acontece agora. Se vocês notarem, ele já está compartilhando espaço de corte. Olha ali. Ele já está cortando. Ó. Ele já está funcionando como um fatiador. Só que aí tu vai chegar e falar, putz, mas eu estou vendo a esfera. O que eu posso fazer? Você pode fazer 2 coisas. Primeira coisa, ocultar a esfera. Se você notar, já está funcionando. Não está com uma cara muito boa. Eu vou explicar por quê. Mas já está funcionando. Ele deixou a marca dele ali. Tá? Eu vou voltar nessa esfera, antes de tudo. E agora eu vou vir aqui, ó, nessa categoria chamada Object Data. Object Data. As propriedades do objeto. Né? Nas propriedades do objeto, no caso da esfera, tá, gente? A esfera é o fatiador que eu vou deixar aqui nesse objeto. O Blender tem uma vantagem que ele cria um boolean não destrutivo. Até você definir que é isso que você quer e aplicar, antes de tudo, você pode deixar ele assim, sem ser destrutivo. Isso é legal pra caramba, cara. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Normals e eu vou deixar ele em Auto Smooth. Aqui, ó, em Normals, eu vou deixar em Auto Smooth, porque ele melhora a aparência da minha esfera. Quando eu aplico o ProBoolean, isso aqui fica mais interessante. Eu posso aplicar também aqui, tá? Viu lá? Tanto no cubo quanto na esfera. Já melhora aquela falha que parece que gerou ali. Ele já tira aquelas imperfeições, ó, de suavização. São erros de malha, tá? A malha não está aberta, a malha não está destruída, mas ele dá uma aprimorada, beleza? Mas já está funcionando, gente. Mas eu não vou precisar ainda aplicar. Eu vou aplicar, mas não há necessidade enquanto eu não precisar. Outra coisa que eu acho interessante aqui, se não me engano, deixa eu ver. Aqui, ó. Nesse camaradinho aqui, ó, nas propriedades do objeto, eu posso deixar esse cara como o wireframe. E sem estar preenchido. Sem nada, só wireframe. Deu, ó. Wire. Tá vendo, ó? Display as wire. Eu tava com texturizado. Eu poderia deixar ele como sólido. E eu vou deixar ele como wire. Então eu vejo o efeito que ele vai causar antes mesmo de aplicar ele. Então, por exemplo, ó, olha lá a desculpinha do meu objeto, ó. Olha que legal isso, ó. Ele vai, ó, cortando o objeto sem necessariamente, ó, aplicar. Então, o ProBoolean do Blender, cara, ele é muito legal, cara. E é muito fácil. Ó, já aplica. Como os objetos estão em Shade Smooth, não tem risco de ficar ruim. Tá vendo? Ah, professor, mas eu quero ver o efeito, mas eu não quero deixar essa esfera aqui visível toda hora. Como é que eu resolvo isso? Ótimo. Desliga a visibilidade dela. Não precisa excluir. Até porque eu preciso dela ainda, né? Eu não apliquei o efeito. Só estou fazendo testes. Ó.
ela continua ali, ó. Uma vez que essa esfera foi criada, ela pode ser duplicada. Né? Ela pode ser duplicada. Eu posso dar Shift D e aplicar ela aqui. Mas, ué, não funcionou agora. Claro que não, porque o Boolean está aplicado nessa daqui e não naquela dali. Para isso eu precisava aplicar um novo Boolean. Eu posso aplicar um novo Boolean. Eu posso chegar nesse cubo, ir lá nos modificadores e dar um duplicate. E nesse segundo, pegar a segunda esfera. E voltar nas configurações, Alt Smooth, todo o esquema, tá? Mas, ó, olha que interessante. Já é uma operação booleana. Então, o que são operações booleanas? Isso aqui é quando você usa objetos de fatiamento ou de interseção para gerar uma malha nova. Esse objeto que eu acabei de fazer, essa coisa doida aí, ela não existe no modo tradicional dentro do Blender. É impossível de criar isso aqui no modo tradicional. E se você fosse criar isso de uma maneira manual, puxando o vértice, aplicando bevel, cara, você não ia chegar nesse resultado tão rápido, você não ia ter a praticidade de configurar esse objeto mesmo depois de aplicado, porque eu ainda posso vir aqui e aplicar 1000 coisas nele. Tá? Vocês acabaram de ver que eu apliquei uma instância do mesmo modificador para 2 objetos diferentes. Tá? Isso não interfere em processamento, isso não pesa em nada no programa. Tá? Como eu deixei a opção de cavidade e de depth of field ligada, vocês podem perceber que dá uma riqueza maior, tá vendo? Ó? Assim ele não é feio. Mas se eu vier aqui e ligar o cavidade, ó, eu ganho mais profundidade de visibilidade, tá? Se eu deixar aqui no modo de shade, de render, ou aqui, também já funciona otimamente. Tá bom? Eu já posso colocar texturas, né? Posso colocar objetos, materiais, enfim. Tem N coisas que eu posso fazer aqui, tá vendo? Ó? N coisas. Tá? Para dar uma cara melhor, né? Ou flat, para eu ver o que está acontecendo. Flat é horroroso, né? Vou deixar em Matcap, que por enquanto está ganhando. Tá bom? Esses são modos de visualização. Se eu bater um render disso aqui, ele vai cinza. Lembra daquela aula? O primeiro render? Eu tenho que configurar o render todo daquele jeito, usando o em tempo real ou o pré-configurado. Aqui é só para construção, não é para renderização. Mas para renderizar algo tem que construir primeiro, né? Então é a lógica do que funciona. Então só para vocês entenderem que a primeira parte é isso. O Boolean, desculpa, eu chamo de Pro Boolean, gente, porque no 3D Max tem esse nome, tá? No 3D Max ele se chama Pro Boolean, porque é um Boolean 2.0 que foi aperfeiçoado ao longo dos anos. Eu acredito que os desenvolvedores do Blender beberam muito dessa fonte do 3D Max. Mas, cara, o do Blender é muito mais inteligente, cara. O Max não tem nem a metade disso aqui que eu tô fazendo. Nem a metade. Só de você conseguir ter um Boolean não destrutivo, cara, é maravilhoso. É muito legal. Por quê? Vamos supor... Outro exemplo que eu quero dar. Esses caras estão aplicados, tá? Eles podem ficar aqui que eles não vão interferir em nada no que eu vou fazer agora. Eles estão aplicados ali. Eu vou criar, por exemplo, um outro cubo. Shift D, quer dizer, Shift A. Um outro cubo. Vou escalonar ele. Vou mover ele aqui. Eu vou aplicar o Pro Boolean nele, né? Vou vir aqui de novo, esse cara, lá no modificador. Duplicar a segunda instância. Deletar esse e pegar esse camarada. É ele que eu quero. Tá? Vou de novo aqui nas propriedades do objeto. No Viewport Display. Esse cara eu vou deixar como Wire. Eu vou ver ele lá, ó, mas eu não quero que ele atrapalhe o que eu estou produzindo. Beleza? E aí agora eu consigo ter, sabe o que também? A possibilidade de editar esse bloco. Esse bloco que ficou invisível, que está como só o esqueleto. Lembra que na última aula a gente fez o Edit Mode? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, em Edit Mode, pegar, por exemplo, as edges, em especial essa edge aqui, e aplicar um bevel.
Lembra que a gente tem o bevel aqui, ó, no cantinho? Se eu aplicar o bevel, e eu fazer essa curva, ó. Como é que eu estou fazendo essa curva aqui, gente? Eu acho que eu expliquei na última aula. Eu ligo a ferramenta bevel, eu não soltei o dedo do mouse, tá? Eu estou com o dedo preso ainda no botão esquerdo, e eu estou puxando a quantidade de chanfro que eu quero. Sem soltar ele, se eu rolar o meu scroll, com o dedo no botão esquerdo e rolar o meu scroll, tá? Eu consigo, ó, curvar mais, aplicando subdivisões. Isso aqui é igual quem joga, né? Tá com o dedo no alvo e o outro lá pressionado. Tipo Tomb Raider, que quando ela mira com o arco e flecha. Agora, ó. Tranquilo? Soltei. Saí do modo de edição, voltei para o modo de objeto. Agora olha lá, meu objeto tem uma aparência, ó, de curvada. Olha que legal. Professor, por que ficou desse jeito? Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Então, o objeto de base, esse cubo aqui, ó, ele também tem que vir aqui em Auto Smooth, tá? Para o normals dele melhorar. E a gente conseguir também ter um Auto Smooth também, Shade Smooth, para ter uma aparênciazinha melhor. Beleza? Ele melhora um pouco os atributos disso aqui. Ah, mas tá meio duro. Claro, eu coloquei pouca subdivisão. Isso depende da malha. Depende da malha. Isso é importante, tá? Você pegar um cilindro que tem uma quantidade X de subdivisão e tentar com que ele fique com uma estética melhor, você tem que ter mais subdivisões, tá? Eu já posso vir aqui e transformar ele em Auto Smooth, Shade Smooth, tá vendo? Resolvido. Beleza? Eu peguei o cubo, cliquei nele. Ele fica meio chatinho de clicar quando está sem preenchimento, né? Tem que clicar na linha. Igual um vetor que está sem preenchimento, que só tem borda. É a mesma coisa. Botão direito, Shade Smooth, que é o preencher suavizado. Além disso, você tem que vir aqui em Normals e dar um Auto Smooth, para que ele fique, ó, extremamente suavizado lá. Cara, esse tipo de corte, eu me atrevo a dizer que seria impossível sem essa ferramenta. Não existe a maneira de fazer isso aqui sem essa ferramenta. Ah, mas eu poderia pegar a malha, aplicar uma subdivisão. Cara, seria impossível fazer isso aqui. É um tipo de operação que se torna fácil graças a essa ferramenta. Que não seria tão fácil se não fosse por ela. Não seria nada fácil se não fosse por essa ferramenta aqui. Essa ferramenta me dá o poder de configurar esse tipo de malha. Dá para fazer, por exemplo, um dado. Eu vou fazer isso na próxima parte da aula. Fazer um monte de corte, cara, um monte de coisa. E o que é mais legal? Eu nem apliquei. Não está aplicado. Se eu, por algum motivo, não quiser mais esse cubo aqui, basta pegar ele, ó, e tirar ele de cena. Não está aplicado. Não está aplicado. Não vai destruir a minha malha. Ah, eu não fiz backup, eu não tenho uma cópia de segurança, né? Ó. E, cara, isso aqui parece coisa de filme mesmo. Ó. Você vai cortando em tempo real. Parece aqueles documentários lá, o do History Channel, que vai construindo as coisas em tempo real. Os prédios. Basicamente aquele efeito no Blender mesmo, tá? É Blender, Max e Cinema 4D. Então é muito poderosa essa ferramenta, cara. Porque você tem a liberdade de criar sem se prender a destruir o objeto. Beleza? Eu não apliquei. Eu quero mostrar mais uma coisa antes de concluir essa primeira parte, tá? Já estamos com 24 minutos de explicação. Passa rápido, né? A aula vai ficar grande, quando eu vou falar outras coisas na parte 2. Mas é só mais complemento de aula, não é o conteúdo em si. O conteúdo em si é isso daqui. Professor, eu queria fazer isso com vários objetos ao mesmo tempo. Aqui você tem que chegar aqui, ó, e aplicar um monte de instância. Isso não é muito bom quando o objeto é muito denso. No caso desse cubo, é tranquilo de fazer porque ele tem uma malha simples. O cubo tem uma malha simples. Mas se fosse uma malha de um objeto que eu já modelei, uma mesa, um objeto cheio de linha, subdividido, como a gente viu na última aula, não é legal ficar aplicando um monte de instância do modificador.
Ou você aplica, que aí você já vai ter ele aplicado de forma definitiva, ou você faz o que eu vou mostrar a seguir. Tá? Porém, eu tenho que dizer que é sempre bom ter um backup. Sempre bom ter um backup. Se você tem um objeto modelado, a etapa 1, fiz uma mesa, fiz um bloco, apliquei o loop cut, puxei com extrude, beleza. Daqui para frente eu vou fazer outras coisas, eu vou arredondar canto, eu vou aperfeiçoar. Eu aconselho vocês a ter um backup, para caso alguma coisa dê muito errado, vocês tenham um backup dentro do próprio arquivo. Como que se faz backup dentro do próprio arquivo? Muito simples. Shift D para clonar o objeto e esconde ele. Ou cria uma coleção nova, que é o que eu vou fazer agora. Aqui o Blender ele vai chamar de grupo coleção. Coleção é uma área de trabalho, é uma página. Seria lá no Illustrator, por exemplo. É uma página. Dentro daquela página você pode criar todos os objetos que você precisar. Aqui também é desse jeito. Então, por exemplo, vou esconder esse cubo aqui. Que eu gostei muito desse cortezinho, cara. Desse outro cubo aqui, ó. Esse cubo 01. Pô, ficou filé. Mas pro que eu quero mostrar, tira ele de cena aqui, esconder ele. Minha cena tá cheia de coisa, né? Mas tudo bem. Eu vou vir aqui no botão direito. Aqui, ó. Em Scene Collection, Collection. New. Tá? Outra coisa que é importante falar. Eu vou criar uma coleção nova. New Collection. Porque eu vou aplicar o Boolean com uma coleção. Eu quero aplicar o Boolean com vários objetos ao mesmo tempo, sem que eu tenha que aplicar instâncias do modificador. Então eu vou criar uma nova coleção, coleção 2, tá vendo? E eu vou criar agora alguns objetos para fazer esse Boolean, por exemplo. Vou Shift A, sei lá, uma UV Sphere. Só que eu vou já, antes de qualquer coisa, já aplicar mais subdivisão nela, cara. Espera aí, eu fiz um negócio aqui. Vou botar ela aqui, ó. Shift A. Perfeito. É porque é legal fazer isso logo quando cria, lembra? Eu quero ela mais perfeitinha. Para isso aqui não pesa meu computador, não. Ela tem 1 metro, tá? Eu ainda vou dar aula de como a gente pode modelar com metragens. Tudo certinho. Eu quero um objeto de 15 centímetros. Não é a hora de falar isso, mas eu ainda vou ensinar vocês. Para fazer modelagem mais industrial. Tá beleza? Então, ó, só aqui no começo, né, ela já tem essa aparência dela extremamente precisa, né? E ainda vou melhorar ela com o Shade Smooth. Aí fica filezão. Pode ver, ó, que ela nesse momento foi para a coleção 2. É exatamente isso que eu quero. Quero que ela vá para a coleção 2. Se ela tiver aqui nessa linha aqui, ó, significa que ela não está na coleção. Ela tem que estar dentro da coleção 2. Porque eu posso agora ocultar tudo que está na seleção 2, tá vendo? Vou diminuir ela agora, né? S de Scale. Né? Vou mover. Deixa ela aqui mais ou menos, ó, onde eu vou usar ela, né? Só para fazer uma demonstração, tá? Tranquilo. Como se fosse um dado. Topo. Como se fosse um dado. Não é um dado ainda. Depois eu vou fazer ele com mais profundidade. Só para ter uma base aqui. Deixa eu ver. Aspas. Right. Perfeito. Só para eu saber que eu estou no lugar certinho. Tranquilo? Vou fazer uma cópia. Shift D. Né? Vou acertar isso aqui de novo. Shift D. Posso travar no eixo X. Tá? O que eu fiz? Eu dei Shift D e apertei X. Porque eu quero clonar travado. Eu não quero que ele fique subindo e descendo, que isso irrita bastante. Tá vendo? Ó? Posso chegar com esses dois aqui. Shift D. Deixa eu rodar. Shift D. X. No caso Y, né? Ó.
Tranquilo? É mais ou menos o que eu quero. Se vocês notarem, todas essas esferas pertencem a uma coleção. A coleção 2. Que é o que eu quero para aplicar aquele ProBoolean de uma vez só. Tá? Então eu vou vir aqui nesse cubo, eu vou esconder as outras instâncias e você pode desabilitá-las aqui, ó. Você desliga. Aqui está ligada para aparecer no render e aqui está ligada para aparecer em tempo real. Só desligar. Não precisa excluir. Se quiser excluir, é claro, vem no X. Eles podem também ser organizados por hierarquia, tá? Você pode, ó, redistribuir as operações booleanas por ordem de criação. É legal isso. É muito prático, cara. Muito funcional. Tranquilo. Eu vou vir agora aplicar um novo, tá? Nesse cubo, ó. Vou aplicar um novo boolean. Só que a grande diferença agora é que eu não quero por objeto. Eu quero por coleção. Eu quero por coleção. E aí ele vai me pedir qual coleção que eu quero. Ó. No caso, coleção 2. Essa é a coleção que eu quero. Já funcionou? Não sei. Vamos descobrir. Vamos aqui no propriedade do objeto. Opa! Objeto errado. Ctrl Z. Professor, como é que eu posso agrupar objetos de uma vez só? Não há necessidade disso agora, porque eles já estão numa coleção. Mas se você quiser, você pode aplicar com Ctrl J. Você pode fazer um grupo. Um join, quer dizer. Ele vai unir todo mundo. Pra mim não interessa aqui agora não. Tá pesado o bicho, hein? Já deu uma chorada já, ó. Também, vou fazer uma malha dessa. É pra explodir o computador mesmo. Ainda bem que eu não vou renderizar isso, né? Já pensou? Aí, ó, se vocês notarem, ó, ele já fez, cara. Olha lá. Eu desliguei a coleção toda, tá? Olha aqui. É só vir aqui e desligar, ó. A coleção toda. Então, esse boolean, esse último boolean em especial, deixa eu colocar um normal aqui, auto smooth. Todas as esferas também. Beleza? Agora ficou bonito. Se vocês notarem, esse último que eu apliquei, ó, foi aplicado em coleção. Beleza? E, professor, os outros que você falou e não mostrou? Aqui eu teria o boolean de interseção, que vai compartilhar o mesmo espaço, e o boolean de união. Vocês podem ver que agora o objeto adquiriu a mesma cor. Agora eles são um objeto só. Agora eles são um objeto só. Tá bom? Você pode escolher se quer ver ou não o outline, tá? Basta vir aqui e desmarcar. Para mim está funcionando ver o outline também. E aqui ainda você pode escolher se você quer ver o wireframe. Eu nunca lembro onde eu coloco isso. Eu vou lembrar, é por aqui. Eu sempre desligo e ligo, fico ligando e desligando, aí eu esqueço. Para não ficar vendo esse wireframe o tempo todo, que é meio chato, né? Incomoda. Mas como eu deixei ele no modo wire, tu vai ver ele por enquanto, tá? Para esse tinha que estar preenchido. Às vezes eu consigo fazer de uma vez só. Para que o meu computador não pegue fogo. Putz, um por um, cara. Maldade, pai. Bem, isso é para mostrar, né? A gente mostra. Ótimo. Ó, esse boolean que eu apliquei, esse último boolean, ele é um boolean de união. Ele é como se fosse um Pathfinder do Blender. Ele vai fazer uma união, ele vai unir todo mundo, vai ser um objeto só. Como se fosse um Lego, uma peça de Lego, tá vendo? Toda calombinha. É uma coisa só. Agora a gente só vê uma coisa só. Ó, pode ver que agora ele se fundiu a malha. Essa linha de X que ele criou aqui, ó, é para fazer a solda das vértices. Ele se uniu, mas não de forma definitiva, tá, gente? Eu não apliquei ainda, é isso que eu tô querendo dizer, tá bom? Mas dá pra gente já ter uma noção. Olha lá, ó, no raio-x também a gente consegue notar, ó, que ele já veio assim, tá? Beleza? E aí tem o outro, ó.
que é de interseção. Ele manteve todo mundo, manteve só os objetos secundários. A interseção. O objeto primário era o cubo. O cubo foi embora, só ficou o objeto secundário. Na união, todo mundo se junta, a união faz a força, e na diferença, rola a cavidade lá, que ele está cortado, porém, a gente não vai ver por quê? Por quê? Porque tem que ir de novo colocar em wire. E todo mundo de novo em wire. Ou, se você não quiser ficar vendo em tempo real, é só desligar a coleção inteira. Não é muito mais fácil, cara? Aí, ó, fiz um cubo, ó, um dado. Posso dar uma arredondadinha nele, né? Posso vir aqui no modo de edição, pegar esse cubo, Edit Mode. Não é bom de fazer agora, tá? É bom de fazer antes. Mas eu tô com pressa, vai ser assim mesmo. Vou pegar todos eles e aplicar um bevel. E subdividir, né? Pra ele ficar chanfradinho. Olha lá que beleza. Esquinazinha dele. Shade Smooth. Ó, isso aqui, ó, vai acontecer muito com objetos que a gente faz pro Boolean. E aí, Rafael, como é que a gente resolve isso? Fiquem tranquilos. Isso aqui a gente vai inserir depois os Edge Loops para melhorar isso, tá? Os Edge Loops. Mas, por enquanto, eu vou deixar em Shade Auto Smooth. É diferente do Shade Flat. Shade Flat, como tava, tá? Shade Flat. Pintar os círculos internos do dado. Tem, é só você pintar o objeto antes de aplicar. Ou, depois de aplicado, Edit Mode, depois que aplicou, tá? Por que ele não aparece quando está no modo de edição? Porque não está aplicado. Pegar face e fazer isso. Quer ver? Deixa eu aplicar. Ó, vou pegar esse objeto e deixar em Shade Auto Smooth, tá? Fica mais bonitinho. Tá? Não, não, não. Isso aí não é 3D Max, não. 3D Max que faz isso. 3D Max que faz isso. O Blender não faz, não. Aí, ó. Apply. Agora ele aplicou. Agora não precisa nem da coleção 2 mais. Agora ele realmente é um objeto todo composto assim, tá? Agora eu posso vir em Edit e pegar as faces que eu quero. E a gente tem o Ring, lembra? Que é o Select. Que eu mostrei na última aula. Select Loops. O Edge Loops e o Edge Rings. E pegar todas as faces. Sacou? Isso é bom. Detalhe que esse material que vocês estão vendo aqui, ele é um material que está aplicado na viewport, tá? Não é material de render. Na hora do render não vai aparecer essa cor aqui, ó. Ele vai aparecer assim. Eu não coloquei material ainda. Mas é um objeto bem legal, cara. E se vocês forem ver, é um objeto complexo, cara. É um objeto simplesinho não, olha aqui. Olha a riqueza de malha dele. Claro, eu peguei pesado. Eu criei uma esfera com muita subdivisão. Não é legal fazer isso para quem está começando ou para assim, um objeto tão simples como um dado. Um dado não vai ficar tipo um prédio. Ele não tem 1 metro. Não tem necessidade de ter uma malha dessa. Ele é pequeno, tipo em um cenário. Eu criei grandão aqui porque eu estou fazendo a demonstração, tá, gente? Por favor, não façam igual eu fiz não, tá? Não precisa dessa maluquice aqui não. Beleza? E, gente, nessa primeira parte é isso, tá? Boolean, gostosinho. Você tem como aplicar ele em teste, sem ser definitivo. Você pode colocar ele em modo wire, você pode colocar ele em modo de visibilidade, você pode manipular a posição dele, você pode fazer de uma vez só usando coleções, que é um recurso muito legal do Blender, muito poderoso, tá? Você pode usar diversos objetos para criar cavidades ou somar objetos. Você quer criar um objeto composto, mas que seja uma unidade. Ao invés de usar o difference, você pode usar o union, que é um modo dentro do próprio Boolean. Por que a gente passa isso daqui? Por que eu passo isso aqui agora e não passo lá na frente? Porque mesmo ele sendo um modificador, ele está mais para a parte de modelagem do que para a parte de acabamento. Claro que, aliado a isso, vocês vão usar
bevel, vocês vão usar extrude, vocês vão usar edge loops, né, o loop cut, tudo que a gente já tem visto nas aulas anteriores, beleza? Isso é mais para vocês produzirem objetos mais compostos sem ficar um ano para fazer um dado, por exemplo. Basta criar uma coisa só e meter bronca. Beleza? Vou dar uma pausa aqui, depois eu volto para a segunda parte. Mais uma informação de complemento, mas é muito importante. Por exemplo, vou criar um cilindro e eu vou deixar esse cilindro bem simples. Mais ou menos assim. Certo? Vou diminuir ele. Beleza. Deixa eu subi-lo. Tá tranquilo. Vou aplicar o ProBoolean nele. E aí vocês vão ver que vai gerar uma deformidade de malha, principalmente no que diz respeito aos encaixes. Principalmente a essa parte. No que diz respeito aos encaixes. Beleza. Vou aplicar, né? Tranquilo. Né, ó. E vou dar um apply. Vou aplicar logo para a gente ver o que eu quero demonstrar. Deixa eu colocar o ar invisível. Né, ó. Vou aplicar. Beleza. Certo. E aí a primeira coisa que eu tenho que resolver. Essas vértices, algumas vértices, na verdade não. Peraí, deixa eu voltar uma etapa aqui. Não era bem isso aqui não. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Perfeito. Deixa eu só fazer uma outra coisa. Eu quero esse cubo com um pouquinho mais de subdivisão. Só um pouquinho mais de subdivisão. Vou colocar manualmente mesmo. Cadê o loop cut? Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Perfeito. É só para dar uma demonstração do que eu quero explicar, principalmente para fazer o amarradinho de malha. Para não dar erro quando a gente aplicar o ProBoolean. Porque vai acontecer, vira e mexe, vai e pode acontecer. Aí, por exemplo, eu vou pegar o cubo, o ProBoolean, né? Vou aplicar o ProBoolean. Beleza. Ou eu posso fazer assim também, tá? Se eu não quiser aplicar diretamente nele, eu seleciono os dois. Se não me engano, ele já aplica direto. Realmente. Ótimo. Beleza. Aí, tranquilo. Vou aplicar, tá? Definitivamente aplicado. Agora não preciso mais desse cara, né? Posso até excluir ele. Se eu tentar fazer um shade smooth aqui, pode dar um erro em alguns lugares, ó. Deixa eu colocar no material normal. Né? Vamos colocar aqui normals. Beleza. O auto smooth. Shade smooth. Tá vendo? Ele dá uns erros. Não fica fiel. Por quê? Porque não está tendo encontro de malha suficiente em alguns lugares, cara. Não está tendo comportamento de malha. Quando isso aqui acontecer, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai acrescentar mais linhas para subdividir isso.
Tá? Mesmo se eu vier aqui colocar em Shade Out Smooth, ó, ou aplicar um Smooth mesmo, ele não vai resolver o que eu quero. Quando isso aqui acontecer, é o seguinte que a gente tem que fazer. A gente vai pegar esse cara aqui, pegar essas faces que estão selecionadas, ó, e aplicar um loop. Antes disso, para dizer a verdade, vou aplicar um inset. Tá? E nesse inset dá um extrude. No caso, um extrude. Não. Dá mais um inset aqui. Beleza. Tá vendo? Ó? Eu estou protegendo a malha. Estou protegendo a malha. Tá? Então eu sei que vai ficar mais seguro quando eu der um shade, que ele vai protegendo. Eu tenho que fazer isso com todo o objeto. Não tem para onde correr. Tá? Isso é uma coisa extremamente importante. A gente tem até um modificador que aplica o smooth, né? De forma definitiva. Tem algum lugar aqui. Cadê? Smooth, 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 smooth. Não é a hora de falar disso, mas ele tem. Tá? A gente tem como aplicar esse cara aqui no objeto. Tá vendo? O smooth. E aí o que vai segurar é isso aqui, ó. Aí eu tenho que fazer isso com todo objeto. Aplicar um bevel ou aplicar alguma coisa. Tá? Era isso que eu queria falar de complemento do ProBoolean. Lembrando, a gente tem como subdividir o objeto, a gente tem como fazer esse amarradinho de malha. E caso algum erro aconteça, por último, mas não menos importante, a gente tem como fazer a solda automática de vértices, que é o Auto Merge Vértices. Às vezes você tem vértice demais compartilhando espaço sem necessidade. Quando for assim, você vem com essa ferramentinha aqui, ó. Tá vendo? Ela automaticamente mescla os vértices movidos para a mesma posição. Então é para isso que serve esses recursos do Boolean, tá? É para que a gente tenha mais flexibilidade na hora de produzir, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acredito que não. Eu acredito que não. O grosso mesmo, ele já foi na primeira parte, tá? Então é importante que quando vocês forem fazer, vocês já entendam o que vocês querem fazer. Antes de qualquer coisa, nunca apliquem de primeira, vocês vão estragar o trabalho. Lembra que tem sempre que vir no Normals e nas propriedades do objeto, tá? E o modificador fica nessa engrenagem, essa chave inglesa, tá beleza? No mais, cara, é vocês produzirem coisas incríveis, coisas excelentes. Tenho certeza que vocês vão fazer coisas bem legais com isso. Porque agora vocês podem fazer objetos compostos. Por exemplo, quero fazer uma caneca. Quero fazer um corte de uma peça. Quero fazer, por exemplo, o corte de um botão de um celular. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Só mais uma coisinha pra gente ir embora. Vou jogar isso aqui fora. Pra gente ir embora não, né? Pra gente ficar praticando. Ninguém vai embora. Vou aplicar o cilindro de novo. Vou mostrar um negócio legal. Esse aqui eu vou subdividir mais. Tá bom. Vou aplicar, né? O ProBoolean. Já vocês vão entender. Beleza. Não quero ficar vendo o iframe. Ótimo. Vou ocultar esse cara. Ele já está funcionando, tá? Vou, antes disso, colocar um Shade Smooth. Fica horroroso. Tá vendo? Ele fica desconexo, ó. Aí eu venho aqui no objeto. Pronto. Auto Smooth. Vai ficar bonito, né? Tanto nele quanto no cubo. Beleza? Tranquilo, né? Fica bonitão, né, cara?
Fica muito bonito mesmo. Só que aí foi o seguinte, esse cilindro, eu vou deixar ele wire, porque eu quero fazer outra coisa com ele. Opa, esse. Eu quero fazer outra coisa com ele. Eu vou aplicar um outro modificador. Isso aí é um plus, tá? Que é o bevel. Tá? Que é o bevel. E agora eu vou aplicar o mesmo modificador no cubo. Olha lá. Deixa eu mudar isso aqui, né? O Amalfi. E a quantidade de segmentos. Lembra que tem que estar em Shade Smooth. Em Auto Smooth. Shade Auto Smooth, fica melhor. Vamos voltar no modificador. Mano, isso é muito legal. Lembrando que esse cara aqui, ele também tem que estar em Shade Smooth. Para você ter profundidade de campo. Tem que estar com o Normals. E olha ali. Rapidinho aplicando o modificador, eu já consigo chegar nesse detalhe, ó. É muito complexo, cara, se você for entender, mas é muito simples na hora de fazer. Isso que é legal do Blender, cara. Isso que é legal. Porque olha aqui, ó. Olha a complexidade disso, cara. Olha a densidade dessa malha. Olha as subdivisões que ele criou. Naquele buraco ali, ó. Ah, Rafael, ficou muito quadriculado. Claro, o cilindro que eu criei era quadriculado. Se eu colocasse mais, ficaria melhor. Mas olha aqui, cara. Olha a riqueza disso. É um bagulho muito doido. Fazer na mão, nem sei. Ó. Deixa eu colocar no modo cinza. Aí a gente vem aqui, né? Sempre deixa a cavidade, outline ligado, tá? Para ficar visual. Fica bonito, né? Beleza? Então, assim, Pro Boolean, ele é uma ferramenta. Essa ferramenta aqui é a Bevel, tá? Bevel. Pro Boolean, ele é uma ferramenta que vai abrir a possibilidade para outras ferramentas. Existe um outro modificador que eu posso colocar aqui. Existem vários que eu posso colocar aqui, né? Que é o Solidify. Olha lá. Se eu colocar o Solidify, eu posso fazer ele chanfrado, vazado, cara. Olha isso. Ó. Não apliquei nenhum dos modificadores, tá? Eles estão ainda só como demonstração. A hora que eu estiver satisfeito, olha lá. Então eu usei Boolean e como plus dessa segunda parte, Bevel e Solidify. Gravem esses nomes e testem à vontade aí. E cara, criem coisas legais, criem coisas incríveis, garrafas, copos, canecas, personagens, objetos que têm corte, botões, celulares, caixas, chanfros de portas, de janelas. O céu é o limite. Beleza? Bem, eu estou aqui, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Então, galera, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, aprendido. E o céu é o limite na hora de pesquisar, de estudar. Procure uma referência. Uma dica legal é pegar uma referência do dia a dia e tentar reproduzir ela dentro do software 3D. Com isso, vocês já vão começar a praticar de forma real o que vocês já fazem no dia a dia de vocês e já veem, só que dentro do ambiente tridimensional. Valeu? É isso.